Olá, sejam muito bem-vindos ao Psicopod, o seu podcast feito de mente totalmente aberta. Eu sou Emerson Pereira. Eu sou Ellen Lima. Somos graduandos em Psicologia pela Uninasal e apaixonados por essa ciência que busca entender o que nos move, assim como provavelmente todos os estudantes de Psicologia devem ser. No episódio de hoje, vamos falar sobre criatividade e ócio produtivo. Vem com a gente. Você já se pegou dizendo, eu não sou criativo? Pois saiba que a criatividade não é um dom mágico. É uma habilidade humana que todos têm em algum grau. E mais do que desenhar ou compor, ela está na forma como resolvemos problemas, nos comunicamos e até enfrentamos os desafios da vida. Vivemos numa cultura que glorifica estar ocupado. Mas será que produtividade é estar realmente ocupado o tempo todo? Neste episódio, vamos falar sobre criatividade e ócio produtivo. Trata-se de uma abordagem para utilizar o tempo livre de forma mais produtiva, sem perder a criatividade e sem deixar de ser satisfatório e prazeroso. Este tempo de pausa, que está longe de ser uma perda de tempo, pode ser essencial para uma vida mais saudável e criativa. Para Nietzsche, o ócio é o início de todas as coisas. Para nos ajudar a debater esses temas, tivemos a honra de trazer o professor Dr. José Wilson, que inclusive é o nosso professor de teorias de sistemas também. Professor, por favor, apresente-se e, como diria a criadora do podcast Mamilos, a Cris Bartes, quem é você na fila do pão? Ups, quem sou eu na fila do pão? Vou trazer aqui uma temática bem rápida e bem polêmica em relação ao ser e o estar. Então, eu prefiro trabalhar mais com a postura do estar, né? Aquele ser humano que está o tempo todo se modificando e não é aquela coisa estanque, física ali parada, o verbo ser. Eu, na fila do pão, sou essas pessoas, o Wilson, terapeuta, / motociclista, / pai, os papéis sociais que a gente vai falar daqui a pouco em relação a esse ócio. Nosso professor, inclusive, né? Isso, exatamente. Que ótimo, que bacana. Maravilha. Bom, dando início à nossa pauta de hoje, trouxemos inicialmente a matéria da BBC News de 2024, que diz: afastamentos por trabalho relacionados a burnout aumentaram 1000% em uma década. O número anual de diagnósticos pelo INSS para concessão de auxílios. A fonte é a Coeste, pelo site da própria BBC News português, e os dados equivalem ao afastamento de trabalho pelo código Z73. Como burnout é identificado pelo Ministério da Previdência Social e INSS, o que se baseia na CID-10. Professor, dado esse primeiro indicativo da crescente exponencial de problemas relacionados à exposição do homem moderno ao estresse e ao cansaço, podemos dizer com certeza que estamos tomados pela exaustão extrema. O que você considera como fator principal para esse evento? Tá, Emerson, eu vou trazer uma questão, que você está trazendo 2 pontos que eu estou percebendo interessante. A questão do burnout, né, que é em relação ao estresse, ao trabalho, ligado só ao trabalho, essas coisas todas, e essa ocupação do ser humano, essa hiperestimulação do ser humano nas redes sociais, nas mídias digitais sociais. Então, em relação ao burnout, seria o quê? Se a gente for pegar essas duas vertentes e for resumir em um ponto só. A dificuldade em dizer não. Por qualquer motivo que seja no trabalho, seja em relação às mídias sociais. O tempo que eu invisto nas mídias sociais não quer dizer que você não esteja nas mídias sociais, mas que você esteja com responsabilidade de dizer assim, eu quero ficar 25 minutos rolando aqui os feeds do Instagram. Então, são 25 minutos, 20 minutos, o que seja. Comprometimento com aquele seu tempo, que é a arma mais preciosa que nós temos, é o nosso tempo. Então, se eu não tenho essa separação, porque eu também tenho outros papéis sociais, eu não sou só estudante, só pai, só filho. Então, à medida do momento que eu fizer essas separações, tanto nas mídias como no trabalho, que é esse acúmulo que eu falei em relação ao burnout, se eu não tiver essa capacidade de dizer não sem me sentir culpado, eu vou ficar sempre trazendo como se fosse uma esponja. Então, Sempre absorvendo. Sempre absorvendo, né? Então, uma capacidade de a gente elaborar isso aqui e dizer não sem ter o sentimento de culpa já é um bom início. Perfeito, professor. Vamos lá. De que forma você acredita ser possível exercer o ócio produtivo nesse cenário? De que forma é possível conciliar trabalho, produtividade, estímulos e descanso? Né? Como é que o senhor entende tudo isso? Certo. Exatamente na questão dos papéis sociais que eu acabei de falar. Então, se eu sou pai, se eu sou filho, se eu sou mãe, se eu sou estudante, se eu sou profissional e etc., e eu tenho, sei lá, vamos dizer 16 horas, porque teoricamente 8 horas eu preciso descansar, que seria uma forma também de ócio produtivo, então eu tenho que, nesse tempo, distribuir os papéis. O que é que acontece que eu percebo na clínica também?
Eu tenho uma reunião às 2 horas da tarde, das 2 às 3, e às 3h10 é aqui na Nassau, e às 3h10 eu tenho que estar lá na Zona Norte. Correria. Impossível, né? Correria. Humanamente impossível. Isso. Então, esse tempo que eu marco uma reunião, eu preciso estar. Quem foi que disse que você precisa estar? Você precisa assumir o compromisso, contanto que você tenha tempo de deslocamento, tenha o tempo do ócio produtivo, que a gente vai falar daqui a pouco. Então, eu posso dar o não e delimitar algumas coisas na minha vida para que eu tenha uma capacidade de ficar comigo mesmo, sei lá, colocar as pernas para cima, não fazer nada, entre aspas, me recompor, para que isso aí aconteça. É a mesma coisa do sono. Você precisa de um tempo de descanso para você ter esse armazenamento de conhecimento científico de alguma coisa. Você não tem que ficar o tempo todinho, 24 horas, se fosse possível, ficar lendo, estudando, porque eu tenho que aprender, eu tenho que progredir na vida. Tem que ter um tempo de off, desligar. Sim. Aí a gente arremete aquele comprometimento lá dos 25 minutos nas redes sociais, ou 20 minutos, e manter isso aí. E não sentir culpa. Isso, e não sentir Esses 25 culpa, né? minutos que, inclusive, viram 1 hora, 2, né? Exatamente. Saber impor limites. Acho que definir metas reais também, né? Exatamente. Que já Saber recai- conciliar com as tarefas diárias, né? Isso, Mas assim, ter esse tempo também sem sentir essa culpa, né? Sim. Carregar essa culpa. exatamente. Né? Então, nós temos as nossas responsabilidades. Eu vou atuar em campo A, B ou C, como professor, como pai, como mãe, como o que for, mas eu me recolho também, não me esquecendo de mim, porque eu tenho que ter um tempo de recuperação. Seria o sono, seria visitar um lugar onde nunca fui, conversar com pessoas, networking, essas coisas, e a pausa em si. Quando a gente fala, inclusive, de metas reais, professor, a gente tem que lembrar que essa coisa da transição de 10 minutos, né, para mais ou para menos, por exemplo, eu marco uma coisa às 3, mas às 4 eu preciso estar pontualmente naquele lugar, pode não ser possível, né? Exatamente. Aceitar que pode não ser possível. Isso. Um princípio que eu, quando vocês forem perguntar depois alguma coisa, aquilo que eu tenho que dar conta, aquela coisa que eu me responsabilizo a fazer, eu vou e faço. É comprometimento, é responsabilidade. Aquilo que não depende de mim, Não estar dentro do meu controle. não está dentro do meu controle, eu não posso fazer nada. Isso não quer dizer uma passividade, eu não estou nem aí, mas é uma construção. Responsabilidade é você como se fosse rebobinar o seu filme e dizer assim, quais são as minhas prioridades? O que é que eu tenho que fazer A, B ou C? Isso aqui que não depende de mim. Um trânsito engarrafado ou alguma outra coisa desse tipo, certo? Perfeito, professor. Quais são os efeitos que podem ser observados quando colaboradores têm tempo livre para refletir e criar fora da pressão constante por produtividade? Pontos positivíssimos demais, justamente pelos pontos que eu mencionei aqui. Então, se eu estou lá na minha função de trabalhador, seja lá o que for, a área que for, e eu tenho um tempo, eu tenho uma qualidade, porque não é só, não é só o tempo cronológico, eu tenho que ter qualidade daquilo ali. Então, é melhor eu ficar 20 minutos com a produtividade boa, com a qualidade de pausa boa, do que eu ficar 1 hora meio que no ócio, com ansiedade, e não vai resultar. Fica a dica aí para vocês, tá bom? Pois é. E o nosso corpo, como a gente sempre fala e discute nas salas de aula, recebemos influências biopsicossociais do nosso corpo, do nosso ambiente e do nosso psiquismo, né? Então, não adianta tempo cronológico, como eu falei, com qualidade, não necessariamente vai ser uma qualidade. Se eu fico ansioso e etc, etc. E para o homem moderno, as 24 horas elas não bastam, né? Termina que não fecha a conta. Exato. Mas aí a gente já cairia, interessante essa sua pontuação, que a gente cairia no Albert Einstein, que o tempo é relativo, né? Então, aquelas coisas que a gente, sei lá, uma hora ou 15 minutos numa situação onde você não gosta, a sensação é de uma eternidade. E você tem um encontro com o seu parceiro ou parceira e 1 hora, nossa, já passou 1 hora? Sou muito O rápido. tempo passa que a gente nem percebe, O né? tempo é relativo. Pois é, pois é. Vamos para a próxima. Vamos lá. Como você define ócio produtivo em sua própria vida? Quais atividades se encaixariam nessa junção para você? Tá. O ócio produtivo fica meio assim, um contraponto, né? Ócio tem uma conotação assim muito pesada, né? Um ócio e Produtivo. produtivo, né? Então, a gente poderia juntar essas duas palavras e dizer assim, tá, mas por que não? Né? Então, o ócio produtivo, na minha percepção, seria o tempo que eu tiro para não fazer nada, vamos dizer assim. Mas em relação a esse estar off que eu falei,
de rever as minhas metas, de rever as minhas possibilidades de atuação. Será que aquilo ali eu estou atuando realmente como deveria ser? Eu estou sendo produtivo em relação àquela função que eu escolhi? Amanhã, por exemplo, não tenho aula. O que é que eu vou fazer amanhã? Amanhã eu posso investir numa produção, escrever um artigo, ou eu posso fazer uma pesquisa, trazer algo novo para a sala de aula. É um ócio produtivo, né? Não quer dizer não fazer nada, apesar da gente ter que ter tempo para não fazer nada. Entre aspas, não pensar no nada, que a gente sempre está pensando em alguma coisa. Necessário, né? Isso, Realmente sempre tá necessário. mil, né? Isso. Principalmente, como a gente falou, né, em relação ao burnout, em relação ao trabalho, em relação às mídias sociais, TikTok, Instagram, o que for. Perfeito. Professor, eu tenho uma pergunta completamente fora da caixa do nosso roteiro. Logo quando a gente se conheceu, quando você se apresentou para a gente na nossa primeira interação, você falou, se eu não estou enganado, me corrija se você puder, Vou corrigir, se eu me lembro. que você, acho que morou fora, né? Sim. Sim. E daí é que vem essa facilidade da nomenclatura para você, para falar alguns termos, nome de algumas pessoas, de algumas figuras importantes para psicologia. Por exemplo, burnout. Eu estou na academia desde 1989, ou seja, tem aí 36 anos de caminhada, né? Atuação como professor, como terapeuta, com essas coisas todas. E isso aí fez com que despertou também meu interesse, antes de entrar na graduação, em 89, mais ou menos, a facilidade que eu tenho com idiomas. Então, eu já tenho conhecimentos de inglês, de alemão, francês, essas coisas todas. Isso aí deu uma base para quando eu entrasse na psicologia, quando eu entrei na psicologia, aí Freud no alemão, aí vem Lacan, aí vem Foucault no francês, aí vem isso, né? Então veio essa curiosidade de dizer assim, caramba, por que não? Aí eu entrei na parte mais do trabalho, que foi o burnout, essas nomenclaturas. Então, sempre que eu aconselho a todos os estudantes, prestem atenção, sejam curiosos, vão atrás, não se limite só nas questões de sala de aula. Tá? Então, sejam curiosos. Se vocês se lembrarem, na turma do primeiro período, tragam coisas que vocês têm já na formação de vocês, seja um gosto musical, seja lidar com idosos, seja uma habilidade linguística, um instrumento musical. Então, tragam essa capacidade que vocês têm para juntar com o potencial Foi uma coisa muito interessante que você trouxe, inclusive, e que acabou me despertando lá dentro do subconsciente, assim, we can talk in English? Yeah, sure. Sure, I do. Então, são coisas bem curiosas que você trouxe no primeiro, que você incentivou a gente a trazer também, né? Isso. E aí eu já percebi de cara que você tinha muita facilidade em lidar com as nomenclaturas e tudo mais. Acho isso bem interessante. Isso, eu acho muito Sejam bacana curiosos. quando ele fala dos filósofos. Sim, Né? A forma como ele realmente fala o nome dos filósofos. sim. É muito bem colocado, né? Isso me impressiona. Isso. Isso quer dizer que o professor é um super sábio? Não. Do you Superman? No, I'm not. Então, vocês Why têm... Todos nós, como você trouxe na abertura do podcast, todos nós temos essa capacidade meio que embotada na gente. O que é que falta? É um treinamento. Seja na oratória, como as pessoas colocam em alguns podcasts, seja na postura de falar em público, seja em tudo isso aí. Então, é só chegar lá e a gente tirar essas coisas que ficaram na nossa história de vida, essas travas, e a gente avançar. Uma vez uma paciente perguntou, o senhor sabe dizer qual é o sentido da vida? Eu disse, eu sei. Ela olhou para mim assim, espantado, disse, sabe qual é o sentido da vida? É para frente. A gente precisa do passado como referencial, mas não para a gente ficar ancorado, preso a ele. Né? Que é aquelas coisas que eu sempre falo em sala de aula. A gente lembra e repete. Até quebrar o ciclo e dizer assim, eu lembro, repito e vou elaborar isso aqui. Eu vou trabalhar para que a minha vida siga para frente. Romper essa barreira, né? Isso, romper a barreira. Perfeito, muito bom. Bom, agora sobre criatividade. Vamos fazer um dado bem visível. Uma matéria de dezembro de 2024 da CNN afirma que alunos brasileiros têm pensamento crítico, mas falta criatividade. Estudantes brasileiros têm pensamento crítico, mas precisam desenvolver outras competências como criatividade e liderança. O dado é de um estudo feito com 80 mil alunos de 878 escolas privadas em diferentes regiões do Brasil.
As análises enviadas à CNN mostram que escolas privadas da região Sudeste lideram em colaboração, enquanto os estudantes do Nordeste se destacam em resiliência e ética, certo? O levantamento é inédito, feito pelo Arco da Educação em parceria com a Beyond Education. Revela competências como mentalidade de crescimento, 80%, colaboração, 44%. Apresenta resultados positivos, mas habilidades como criatividade, 9%, estão muito abaixo do nível de iniciante. E liderança, 94% em nível inicial, ainda precisam de muita atenção. A fonte é da própria CNN Brasil e os links estão disponíveis. A gente vai disponibilizar todos os links para vocês olharem depois, certo? Isso mesmo. Então, professor, quais fatores emocionais ou cognitivos mais influenciam a capacidade criativa de uma pessoa? Na minha opinião, você trouxe dados da região do Nordeste e do Sudeste. O que é que acontece nessas duas regiões que a gente poderia definir? Por que esse potencial é desenvolvido de uma certa qualidade região X e outros são na região Y? São seres humanos, são pessoas. Então, como a gente sempre fala na sala de aula, nós somos seres biopsicossociais. Então, se eu for avaliar as formas de critério dessas avaliações em A ou em B, a gente vai ver que tem que ser igual, que foi uma pesquisa com 80 mil estudantes, a influência do biopsicossocial em relação àquilo ali. Teve estímulo na região A, não teve na B? Os pais estimulam essas crianças ao trabalho, ao intelecto, à passividade ou à empatia? Quais são as variáveis, né? Quais são as Econômicas, variáveis? Isso. fenomenológicas, qual é o clima também. Acredito que tem muito a ver também com essa relação do Nordeste e de toda a dificuldade, né, que o Nordeste imprime na nossa história, a gente sabe disso. E a gente sabe que a região sul, aquela região mais puxada para o sul, é uma região que que tem mais arcabouço para que tenha mais prosperidade, né, e tudo mais. Não dizendo que o Nordeste não é uma região próspera, somos muito prósperos, inclusive, mas que aqui tem sim um fator, por exemplo, como fator ambiental, que é um fator de dificuldade, né? E como é que a gente poderia partir do princípio? Bom, então, é característica da região X ser mais empática e da característica da região Y não ser empática, por exemplo, pegando só esse ponto, a gente tem que ver, a gente vai entrar no campo agora mais social e mais antropológico, né? Então, as influências que tem em São Paulo, por exemplo, italianos, no caso, os europeus e etc., etc., aqui já teria um outro tipo de influência. Então, biopsicossocial, mais uma vez. O que é que a gente pode, enxugando esses dois pontos, trazer para um foco só? Os dois grupos, eles têm capacidade, um de desenvolver o intelecto e a parte da empatia, por exemplo. Sim, perfeito. O grupo B também. O grupo A tem, o grupo B também. Questões sociais fizeram com que esse grupo, sei lá, a qualidade de ensino não era tão boa, então eu vou ser mais empático. Aqui a qualidade de ensino é um pouco mais elevada, mas tem entre aspas, a frieza do europeu, que é lógica, que é foco. Então, os dois, se a gente fazer uma leitura mais, vamos dizer assim, sóbria, esse grupo aqui tem capacidade de desenvolver a parte lógica e esse grupo aqui tem capacidade de desenvolver a empatia, né? Então, isso é um trabalho constante. Não quer dizer que esse grupo aqui é inteligente porque desenvolve a parte intelectual e esse grupo aqui é mais emotivo, mais emocional, né? Então, são questões que a gente tem que trabalhar. Voltando ao início do podcast, que eu vou investir o meu tempo em uma determinada qualidade que eu precise melhorar, seja no grupo A ou no grupo B. Então, seria basicamente isso. O local não está determinado, a minha origem não está determinada, porque senão quem veio de uma comunidade estaria fadado ao fracasso. Exatamente. Então, a gente não está, em outras palavras, seria mais ou menos assim, o nosso passado, qualquer ele que seja, não define o nosso presente e nem o nosso futuro. Então, o que é que a gente tem que fazer para trabalhar isso aí? Fazer uma análise, trabalhar os pontos que a gente tem de fraqueza para que a gente possa avançar nisso aí. Porque eu tive o passado X ou Y, vai determinar? Não necessariamente. Não vou permanecer nele, né? Não vou permanecer nele. Então, a gente tem a capacidade, sim, de crescer em relação a isso aí. Perfeito, professor. Quais as influências positivas e negativas da tecnologia na criatividade humana? Você já trouxe até uma abordagem sobre isso, né? Perfeito. No começo, mas é uma pergunta muito interessante. Isso, interessantíssimo. A gente pode fazer assim, comparando esses momentos que nós estamos agora, 2025, e o momento que eu era acadêmico lá em 1990, lá em 1900 e bolinhas.
A gente tem agora, por exemplo, os pontos positivos. Naquela época, a gente ia para a biblioteca, ia para a livraria comprar aqueles livros pesadão de anatomia, de não sei o que e tal, trazia para casa, tempo, né? Trazia para casa, tirava cópia, porque não podia riscar o livro, e etc, etc, etc. Então, baseado nesse princípio, o que é que a gente tem hoje, né? A gente tem os pontos positivos, seria o quê? A facilidade de eu ter a tecnologia na palma da minha mão com o meu celular. A gente teria também a capacidade de fazer o networking, fazer videochamadas, comunicações, né, com pessoas que moram em outro país, em outro estado. De repente, vocês formam um grupo de alunos de podcast, tá? Do grupo da Nassau, né? E vocês trocam essas informações, tecnologia, pontos positivos. O que mais? Ensino à distância. Tem vários pontos positivos. Agora vamos para os pontos negativos. Os pontos negativos, a gente tem, que vocês acham, vocês também já ouviram falar, no famigerado, se a gente também não souber usar, vai atrapalhar, que seria o algoritmo. Eu trabalho, quando eu estou sei lá, no YouTube, por exemplo, o algoritmo de forma positiva. Então, às vezes, eu clico de propósito em vários vídeos do estoicismo, por exemplo, ou sobre psicanálise, e o algoritmo trabalha para mim. Ao seu favor. Ao meu favor. Se eu entrar em algoritmos de celular novo, iPod novo, carro novo, roupa nova, só vai aparecer aquilo ali. Então, é uma forma da gente usar o algoritmo, por exemplo, que é uma ferramenta, a internet é também uma ferramenta, da gente trabalhar, que pode ser uma coisa negativa e também pode ser positiva, né? O negativo seria essa superficialidade, que a gente também poderia usar a inteligência artificial, que saiu agora a inteligência superartificial, um outro ponto, que tem que ter cuidado com isso aí, de uma forma produtiva, e não de uma forma que a parte negativa seria a superficialidade. Quem foi Sigmund Freud? Pesquiso lá, aí vem toda a informação. E eu fico lá naquela passividade, não vou checar as informações, não, mas eu quero que você me dê uma referência bibliográfica confiável. A veracidade, né, da informação. E muitas vezes você tem um trabalho e você entrega esse trabalho com a pesquisa mesmo da IA, que é uma ferramenta muito boa, e você fica ali passivo. Você não vai atrás, está tudo pronto ali. Né? Então, a gente tem aspectos positivos e aspectos negativos dessa ociosidade, da passividade, da mídia, de tudo. Daí surge, inclusive, aquela incapacidade mesmo de absorver as informações, né? Exatamente. E de pensar, eu já cheguei a me questionar referente a isso, né? Hoje a gente tem aí a IA, o ChatGPT, por exemplo. Isso. Que a gente consegue colocar qualquer coisa lá e obtém tudo pronto, né? Tudo. Eu fico, meu Deus, daqui a pouco a gente vai perder a capacidade de pensar, porque qualquer coisinha você joga lá, você pesquisa e você tem tudo pronto, você não tem mais você não consegue mais pensar, colocar a cabeça realmente para pensar e obter aquela informação. Não, você joga lá e você já consegue ter tudo pronto, e isso é algo, exatamente, para se ter cuidado, né? Porque daqui a pouco tá todo mundo aí. Eu tive uma professora de prática de leitura escrita. Um beijo, professora. Ela dizia que, ela afirmava pra gente que, inclusive, esses mecanismos eles podem diminuir a nossa criticidade e a criatividade também, né? Por quê? Justamente pelo fato dessa... Só pegando um gancho agora, o que eu venho observado, eu acho que alguns filósofos já pontuaram isso aí, a gente poderia perguntar, professor, por que a gente não tem mais compositores, grandes pensadores, etc, etc, etc? A tecnologia, se a gente não tomar cuidado com o que Ellen pontuou muito bem, a gente vai ter, antigamente, pessoas que pensavam lento, porém profundo. E o que é que a gente teria atualmente? Pessoas que pensam rápido, porém superficial. Porque a gente não consegue aprofundar, já está tudo ali pronto. Então, eu não preciso pesquisar em livro A, livro B, fazer artigo A, artigo B, porque está ali, é só colocar as informações. Então, não é condenar a IA ou o ChatGPT, ou o que for, mas é a gente pegar aquela ferramenta que qualquer coisa pode ser. O TikTok pode ser informativo? Pode. O Instagram, o Facebook? Pode. Também um livro. Então, a gente retoma de novo esse início do nosso podcast em relação a como é que eu vou investir o meu tempo, que eu tenho lá, sei lá, 16 horas, 18 horas, o que for, nesse ócio produtivo.
Então, eu vou ter que dizer não para algumas coisas que estão roubando o meu tempo, são literalmente ladrões de tempo, mas quem tem a chave, quem tem o controle somos nós. Eu posso dizer assim, não, eu negociei comigo 20 minutos de Instagram. É 20 minutos, eu não vou negociar com o meu tempo. São 20 minutos, pronto, acabou. Perfeito. Perfeito. Professor, você acredita que a criatividade é uma competência essencial para o exercício da psicologia e por quê, né? Nossa, excelente pergunta. Tem tudo a ver com a nossa profissão. Como assim? Por quê, no caso, né? Partindo do princípio de alguns pontos que eu já abordei em sala de aula, o ser humano não é rígido, não é fixo. Aí a gente remete à primeira pergunta: quem é você na fila do pão? Aí eu preferi usar o verbo estar. Então, se eu tenho criatividade, eu tenho um paciente X que tem crise de ansiedade, aí vem um paciente Y que tem crise de ansiedade, e eu parto, opa, crise de ansiedade, então eu vou trabalhar da mesma forma com um e com o outro. Não vai. É um erro isso aí. Por quê? Individualidade. Sim. Esse aqui tem crise de ansiedade em relação a quê? Aí eu vou pegar a história de vida dele, a gente vai trabalhar junto com isso aqui, no caso seria da psicanálise, é uma visão diferente, e com o paciente B. São crises de ansiedade? São. O que é que estaria na base disso aí? É insegurança, é medo do futuro, nananana? Sim, mas como é que aquilo ali é significativo para aquela pessoa A e significativo para a pessoa B? Eu não posso partir do princípio de porque eu tenho crise de ansiedade e eu sou expert em crise de ansiedade, por exemplo, que não existe isso, eu não posso pegar todas as pessoas que têm crise de ansiedade e colocar numa caixinha e dizer assim, opa, aqui é meu ganha-pão, eu tenho segurança. Onde é que está a individualidade? Né? Onde entra a criatividade? Onde é que entra a criatividade? Então, eu vou ouvir cada pessoa, independente seja uma crise de ansiedade, seja sei lá, uma depressão, o que for, eu preciso ouvir aquela história de vida para eu poder me situar naquilo ali e ter a participação da pessoa para ela querer também se transformar. Porque senão a psicologia seria a melhor profissão do mundo. Está aqui um saco cheio de dinheiro, está aqui um saco cheio dos meus problemas. Você é o expert, resolva. Você vai resolver. Resolva, né? E eu vou São ficar todos ali isso, Esperando. esperando, rolando os dedinhos aqui. Não é Ou assim. rolando o Instagram. Ou rolando o Instagram. Então, a criatividade para nós psicólogos, né, ou psicanalistas, pessoal da área da saúde, é super importante. Principalmente para a gente não entrar nessa caixinha do crise de ansiedade, é depressão, então eu vou trabalhar da mesma forma. Perfeito, perfeito. Alguns estudiosos e artistas consideram que a criatividade e a saúde mental estão intimamente ligadas, com a criatividade podendo ser uma ferramenta para lidar com traumas e desafios pessoais, como, por exemplo, o Vincent van Gogh. A sua obra é marcada por uma intensa expressão emocional, que pode ser vista como uma forma de lidar com seus problemas pessoais e a saúde mental. Ou Edith Piaf. A sua música refletia a sua vida, como a sua dor e sofrimento sendo expressos nas canções, o que lhe proporcionava uma forma de lidar com as dificuldades. Outros exemplos no cenário brasileiro são Elis Regina ou o próprio Cazuza, que apesar de ser de imensa criatividade para escrever e interpretar, era extremamente problemático. A nível mundial, temos o rapper Kanye West, que é considerado um gênio, um dos maiores artistas do século XXI, e recentemente, inclusive, lançou uma linha de camisetas com estampas que remetem a uma suástica. Como o senhor enxerga essa relação da criatividade com questões tão sérias como o uso de drogas, a depressão, opiniões contundentes, comportamentos agressivos, etc.? Seria a criatividade um verdadeiro escape? Ou ser criativo demais também pode ser colocar o ser em uma posição de estabilidade? Tá, uma pergunta que a gente precisaria aí de uns 20 minutos para responder, mas o tempo nosso já está se esgotando. Eu vou só resumir e puxar um pouquinho para minha sardinha, minha área teórica, e tem a sublimação. O que é que seria a sublimação? É aquilo que eu quero fazer, a sociedade vai tolher isso aí, vai reprimir de uma certa forma, e eu canalizo para uma coisa mais saudável. Aí a gente vê o uso de drogas, né, todas essas coisas. Então, se eu quero criticar o governo, que é um exemplo que eu sempre trago na sala de aula, se eu quero criticar o governo e se eu for ali para o meio da rua e subir no palanque e dizer que o governo é isso ou aquilo outro, talvez eu seja preso. E o que é que eu faço? Né? Você trouxe aí Edith Piaf, trouxe o Van Gogh, né? Tem o Salvador Dalí. A sublimação é aquilo que eu quero fazer e que não é, bem resumido, não é
socialmente aceito e eu tento, mesmo querendo realizar aquilo ali, fazer de uma forma que eu seja aceito. O exemplo seria o da rua, né? Eu escrevo canções e monto uma banda de rock e vou, sei lá, ser punk. E ainda vou ganhar dinheiro e ser aplaudido lá e os likes no Instagram. Né? Então, seria uma forma da gente sublimar esse potencial que a gente tem de querer fazer algo, não é socialmente aceito, e de repente eu vou e faço aquilo ali. Ou seja, é uma forma de ficar menos doente possível. Né? De se expressar, de ser visto. Isso, exato. Que tem a ver com a questão do ego, dessas coisas todas. Mas aí a gente entra numa outra De outro viés, entrevista. né? Bom, As perguntas professor, foi uma honra imensa tê-lo aqui conosco no nosso podcast, certo? Agradecemos o seu tempo e a sua disponibilidade. Gostaríamos de, por favor, que você indicasse um livro para os nossos ouvintes, uma série do seu gosto, uma prática, uma atividade. Fique totalmente à vontade. Tá, eu vou ser bem breve. E o livro que eu vou indicar para vocês seria um livro fora da psicologia, que seria voltado, como a nossa psicologia também, a gente não tem muito coisa do empreendedorismo, seria Pai Rico, Pai Pobre, esse seria o livro. O filme seria Freud Além da Alma, que eu acho que até o professor Estênio passou para vocês, se não assistam isso aí. Uma série seria Sessões de Terapia. E qual foi a outra que você perguntou? Uma prática, um exercício, uma prática um esporte, um hobby. Seria o estoicismo. Bacana, muito interessante. Bacana, pois é. Bom, pessoal, por hoje ficamos por aqui. Esperamos que tenham gostado do nosso primeiríssimo episódio do Psicopod, um podcast feito de mente aberta. Forte abraço para vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau.